Moisés foi corretíssimo em proibir a comunicação com os espíritos. A lei mosaica, ela é dividida em duas partes. Na lei que nós chamamos lei divina, que é o decálogo, a lei divina, ela veio, na verdade, por inspiração do Pai. Não foi Moisés que criou os 10 mandamentos, não. Ele realmente recebeu do plano espiritual, em função da sua mediunidade. Por isso que é a parte da lei divina, imutável. Tanto é que os 10 mandamentos, passaram-se todos esses milênios, eles continuam intactos. Por quê? Porque a lei divina, ela é imutável. Mas dentro da lei mosaica, há também o que nós chamamos de lei civil ou disciplinar. A lei civil ou disciplinar de Moisés foi a lei que o próprio Moisés legislou. Ele mesmo, não é uma lei, não são informações vindas da espiritualidade. Ele mesmo legislou para que ele pudesse organizar, administrar, conduzir um povo eminentemente ainda embrutecido por 40 anos no deserto. Imaginem 40 anos com um povo, centenas de pessoas, sem uma ordem, sem uma regulamentação. Ia ficar o quê? Uma loucura, uma baderna. Ele precisava colocar ordem. E aí ele criou a sua lei civil ou disciplinar. Então, foi uma lei escrita por Moisés, apropriada ao tempo, apropriada a um povo específico e a uma condição peculiar daquelas criaturas. E a proibição de falar com os espíritos não estava na lei divina, que a lei divina é só o decálogo, estava na lei civil ou disciplinar de Moisés. Moisés imprimiu à sua lei civil ou disciplinar a ideia de divindade. Ele disse ao povo que aquela lei vinha de Deus, mas não veio de Deus. Foi ele que escreveu. Mas sabe por que ele disse que veio de Deus? Porque se ele dissesse que era dele, o povo não ia cumprir. Se o povo tinha dificuldades de cumprir a lei divina, o que dirá cumprir uma lei que Moisés tinha escrito? Não iam dar a menor importância. Moisés, sabendo disso, falou para o povo que a sua lei, que hoje nós sabemos que é a lei civil ou disciplinar, era uma lei divina, ou seja, tinha vindo de Deus, era a palavra de Deus ali. Não só Moisés fez isso, todos os outros legisladores da época davam esse cunho de divindade às suas leis, para que o povo pudesse cumprir. As leis divinas de Moisés são imutáveis, mas a lei civil ou disciplinar de Moisés, não. Essa era temporária e é temporária, adequada a um tempo, a uma época, a uma condição. Tanto é que várias coisas da lei civil ou disciplinar, Jesus veio e mudou. Quando Moisés disse olho por olho, dente por dente, isso estava na lei civil ou disciplinar. Jesus veio e mudou. Mas Jesus não mudou a lei divina, o decálogo. Não tocou, porque aquilo ali é imutável. Então, tudo aquilo que foi escrito e que estava na lei civil ou disciplinar de Moisés era apropriada a um tempo, mas plenamente possível de ser alterada e modificada diante de uma nova condição social. Quando nós estamos falando da comunicabilidade com os espíritos, nós percebemos que Moisés foi corretíssimo em proibir a comunicação com os espíritos da forma que ela era exercida. Tudo que Moisés proibiu, o Espiritismo também proíbe. O Espiritismo não é favorável à comunicação com os espíritos para saber de futuro, para comércio, para brincadeiras, para coisas fúteis, para saber do cotidiano. Doutrina espírita não incentiva a comunicabilidade com os espíritos para isso. Então, tudo que Moisés proibiu no ontem, o Espiritismo proíbe também. O Espiritismo incentiva a comunicabilidade com os espíritos, sabe para quê? Para a caridade. O objetivo essencial do intercâmbio com os espíritos é mediunidade com Jesus, é caridade, é servir, amparar o próximo. Não para a satisfação dos meus interesses pessoais, do meu egoísmo ou ainda do meu orgulho. Não é isso.
E quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender o porquê de Moisés ter precisado proibir a comunicação com os espíritos.